Está acontecendo um movimento muito importante agora nessas últimas semanas antes da eleição. Esse movimento é uma migração em massa de eleitores do Ciro Gomes para o Lula, que é o chamado voto útil. Inclusive, tinha uma campanha nas redes sociais nos últimos dias dizendo voto útil contra o inútil. O inútil, no caso, é o Bolsonaro. Nos últimos dias, ficou claro uma coisa que eu venho falando isso aqui. Nossa, quanto tempo que eu não venho falando isso? Mais de um ano eu venho falando que o Ciro, ele é a linha alternativa do bolsonarismo. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu falei isso era no meio da pandemia ainda. A gente estava em setembro, agosto de 2020. Quer dizer, aí já vão 2 anos. Depois parei de tocar no assunto porque o Ciro era irrelevante no processo eleitoral, mas hoje o Ciro tem certa relevância. Qual é a relevância do Ciro Gomes? É a mesma da Simone Tebet. A relevância dele e da Simone é que qualquer voto hoje dado ao Ciro ou dado à Simone Tebet é um voto que ajuda o Bolsonaro a ir para o segundo turno. Sabemos, eu sei e você sabe, o Ciro e a Simone também sabem que eles não irão ao segundo turno. Não tem chance nenhuma de Ciro ou Simone Tebet estarem no segundo turno dessa eleição. Então qualquer voto que seja dado num candidato que não seja o Lula vai levar o segundo candidato ao segundo turno. Quem é o segundo nas pesquisas? Quem é que vai ao segundo turno caso haja segundo turno? Só tem um, é o Bolsonaro. Então qualquer voto que seja dado num candidato que não seja o Lula é um voto que vai ajudar o Bolsonaro a levar a eleição para o segundo turno, que é tudo que o Bolsonaro quer. A campanha do Bolsonaro começa a vislumbrar o segundo turno por 2 motivos. Eles vislumbram com otimismo. O primeiro é que o Bolsonaro está subindo a conta-gotas nas pesquisas. Continuando essa subida do Bolsonaro, o Lula não está caindo, o Lula mantém o nível de votos. O que acontece é o seguinte, lá para o final de outubro, o Bolsonaro chega num nível em que ele fica a 7, 8 pontos do Lula em simulação de segundo turno. Ele continuando subindo, obviamente. O Bolsonaro acredita que vai continuar subindo porque o impacto econômico dos mais de 300 bilhões que o Bolsonaro gastou em medidas eleitoreiras, cada dia que passa, esse impacto é um pouco maior. Nenhum governo jamais na história gastou 300 bilhões de reais em medida eleitoreira. Obviamente, isso faz com que o desemprego caia facilmente, não, rapidamente, eu ia falar fast em inglês, rapidamente, e faz com que a renda da população, a atividade econômica aumente também rapidamente. Soma isso ao fato de que, além das medidas eleitoreiras, o Bolsonaro está ordenando a Petrobras para diminuir o preço dos combustíveis semana após semana, aí isso faz com que a inflação seja cada vez menor, então demora um tempo para que essa atividade econômica maior chegue no nível de aprovação do Bolsonaro. O pessoal da campanha do Bolsonaro sabe disso. E sabem que tendo um segundo turno, são 21 dias a mais que o Bolsonaro tem, com a economia melhorando cada vez mais aí por esse dinheiro que foi gasto. Dinheiro que, vamos lembrar, tem prazo para acabar. O prazo é dezembro. Acabou, passou dezembro, o pessoal vai voltar a receber só 400 de auxílio. A gasolina, porque o ICMS também vai acabar a redução do ICMS. A gasolina volta para R$ 8,50, R$ 9, talvez 10. O Bolsonaro para de mandar a Petrobras abaixar o preço, vai mandar aumentar o preço novamente, então aí de 10 você pode colocar até mais de R$ 10. Taxistas e caminhoneiros param de receber auxílio, enfim, vai voltar toda aquela desgraça econômica que estava até 2 meses atrás. Aliás, o Brasil ainda está em desgraça econômica, mesmo com essa melhora. Então, o Bolsonaro precisa dessa sobrevida de 21 dias, que é a ida para o segundo turno, onde ele vai fazer a campanha mais suja da história. A grande mídia tem um papel importantíssimo nisso, porque a grande mídia quer o segundo turno. Tem um trecho, eu não posso mostrar aqui trechos de mais de 1 minuto da Globo, porque eles desmonetizam o nosso vídeo, eles roubam o dinheiro do vídeo. Então eu não posso mostrar, mas tem um trecho do Merval Pereira no Globo News, em que ele fala que tem que ter segundo turno, tem que ter sim. Porque ele deixa claríssimo, o que a grande mídia quer é que o Lula não tenha uma vitória acachapante sobre o Bolsonaro, que seja uma vitória apertada mesmo, no segundo turno. Por quê? Porque eles querem que o Lula chegue bem frágil, para que a grande mídia possa fazer com o Lula o que fez com a Dilma em 2015. O que a grande mídia e o Centrão fizeram com a Dilma em 2015? Começaram a impor um governo de direita, coisa que a Dilma não aceitou e por isso derrubaram a Dilma e roubaram o nosso petróleo, roubaram a população, estamos nessa desgraça aí. Ok, então eles querem um Lula que chegue já assim, na rédea curta, rédea curta mesmo, assim, você não pode fazer nada, Lula, você tem uma base ruim no Congresso, a coisa tá difícil para você, é isso que eles querem. É isso que a grande mídia quer. E aí entra o Ciro Gomes nisso. O que o Ciro Gomes passou a fazer? O Ciro Gomes passou a atacar muito mais o Lula do que o Bolsonaro. Essa estratégia do Lula, eu falo aqui, 2 anos, hein? 2 anos. Só essa semana que analistas da grande mídia passaram a concordar comigo. Essa estratégia do Ciro ajuda o Bolsonaro. Toda vez que o Ciro, que é um candidato dito de esquerda, que
tinha em seu público, eu falo tinha porque pesquisas mostram o contrário hoje, tinha em seu público pessoas de esquerda. Toda vez que ele ataca o Lula, ele está ajudando o Bolsonaro, ele está aumentando a rejeição do Lula entre pessoas de esquerda, que é exatamente onde o Lula tem mais público. Então ele está ajudando o Bolsonaro. O Ciro Gomes passou a ser defendido por bolsonaristas. Ontem mesmo um bolsonarista youtuber, o maior youtuber bolsonarista, fez vários posts no Twitter defendendo o Ciro Gomes. O Ciro Gomes passou a ser, seus vídeos passaram a ser divulgados pelo General Heleno, pelo Eduardo Bolsonaro, por youtubers bolsonaristas. Aí eles falam, já que o Bolsonaro não pode, tá aqui o Ciro falando sobre o Lula. Aí põe um vídeo do Ciro. O Ciro fez uma live com o Gregório do Vivier, que foi, aliás, o evento mais importante da campanha dele até o momento, e faz já alguns meses essa live. Nessa live ele atacou o Lula, contaram, o melhor é que alguém contou. Ele atacou o Lula 53 vezes, ele atacou o Bolsonaro apenas 3. 53-3 o número de ataques do Ciro contra o Lula e contra o Bolsonaro. Numa live com um comediante, ele podia atacar quem ele quisesse. Ele escolheu atacar apenas o Lula. No debate também, ele atacou muito mais o Lula do que o Bolsonaro. Então, isso tudo foi levando muita gente a perceber que o Ciro hoje é linha alternativa do Bolsonaro. Ele está ajudando o Bolsonaro, o papel dele nessa eleição, ele deixou transparecer isso, ele teve uma falha. Às vezes a pessoa acaba falando o que não quer. Isso em fevereiro, ele falou que o objetivo dele na eleição é não deixar o Lula ganhar. Tá aí. Isso tá ficando claro. Agora, eu vi, nossa, depois de 2 anos atrasado, parabéns, Reinaldo Azevedo fez lá no programa dele na Rádio Band, ele fez uma análise em que ele falou, gente, o Ciro é a linha alternativa do Bolsonaro. O Ciro tá aí para ajudar o Bolsonaro. Aí a Mônica Bergamo, parabéns, Mônica, 2 anos atrasada também, mas antes tarde do que nunca, porque tem alguns que até agora não entenderam. Olha, o Ciro tá ajudando o Bolsonaro, gente. Aí, eu ainda vejo alguns analistas de esquerda, gente famosa, analisando como se a estratégia do Ciro está equivocada, porque ele está numa campanha onde ele deveria ganhar popularidade e ele está perdendo. A estratégia dele está errada. Não está errada. Veja bem, qualquer análise que parta da premissa, ou seja, parta do início, de que o Ciro Gomes está tentando ganhar a eleição ou ele está tentando ganhar votos para si mesmo, é uma análise equivocada. Quando a análise começa daí, você nem precisa escutar o resto, você nem precisa ler o resto, porque já começou errado, o resto da análise estará errada. O Ciro não quer ganhar a eleição, o Ciro não quer ganhar mais votos para ele, o Ciro quer que tenha segundo turno. O Ciro é a linha alternativa do bolsonarismo. Ele critica um pouco o Bolsonaro, que é para que ele consiga manter os seus próprios eleitores. Mas, fora isso, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, que é criticar o Lula 100 vezes mais. Esse final de semana, os bolsonaristas, eles estão cada vez mais desesperados, fizeram 2 ataques à arma. Atacaram o Boulos, um bolsonarista armado atacou o Boulos enquanto ele estava panfletando, e depois o Ciro Gomes estava pegando mal porque vários ciristas começaram a declarar apoio ao Lula, vários. Ele falou também que foi atacado por um bolsonarista armado. Vou te mostrar aqui os tweets do Ciro Gomes, aí você vai ver. Ele fala, hoje tivemos no acampamento Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ele, em determinado momento, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Em determinado momento, estávamos caminhando e chegou o apoiador do atual presidente, que fez uma provocação e afirmou que estava armado. Aí ele foi retirado do local e depois descobrimos que ele não estava armado coisa nenhuma. Tem muito bolsonarista por aí que, além de frouxo e covarde, é mentiroso também. Mas estamos bem e continuamos trabalhando. Eu não estou achando aqui a declaração que o Ciro deu depois, mas ele culpou a polarização. Aí você vê os ciristas, o que eles falam sobre isso. Que você tem um dos ciristas falando que a mudança, o problema é a polarização, que tem uma maioria que não quer Bolsonaro e nem Lula, eles colocam B e L. Só que tem um problema, as pesquisas mostram que o Lula tem 45% dos votos e o Bolsonaro tem 35%. Bolsonaro mais Lula tem 80% dos votos hoje. Como é que a maioria não quer Lula nem o Bolsonaro? Estranho. Nem as contas que os ciristas fazem sentido. Aí quando um bolsonarista assassinou um petista a faca e machado, o Ciro Gomes falou que isso é culpa da polarização. E aí ele igualou os dois lados. Só que só tem uma coisa, um dos lados assassina, mata, ameaça, tudo mais, e o outro lado, no máximo, xinga o Ciro Gomes de volta depois que ele xinga o Lula. É o que aconteceu, vários ciristas começaram a migrar para o Lula, vários. A última pesquisa da Datafolha teve uma boa notícia, uma excelente notícia, que não é por conta da pesquisa, a notícia, é por conta da análise errada que muita gente fez, que isso foi uma boa notícia para nós. Que é o seguinte,
A pesquisa mostrou o Ciro perdendo 2 pontos e o Bolsonaro subindo 2 pontos. Eu fiquei embasbacado como as pessoas de esquerda foram simplistas nisso. Então o Ciro perdeu 2 pontos pro Bolsonaro. Fim. E isso virou verdade absoluta. Você vai em todas as redes sociais, todo mundo repete isso. O Ciro perdeu 2 pontos pro Bolsonaro e não foi. Eu fiquei embasbacado que as pessoas de esquerda, elas geralmente problematizam tudo, mas só quando é na área de humanas. Quando é na área de exatas, como números e tudo mais, aí as pessoas usam a explicação mais simples, que não faz sentido algum. Como é que o Ciro ia perder 2 pontos pro Bolsonaro? É porque ele é a linha alternativa do Bolsonaro. Não. O Ciro perdeu votos. Com certeza ele perdeu votos pro Bolsonaro, mas o que a pesquisa mostrou é que o Ciro perdeu mais votos pro Lula. E o Lula perdeu votos pro Bolsonaro. Então, como é que o Lula não subiu se ele ganhou votos do Ciro? Porque ele perdeu votos pro Bolsonaro. Como é que a Simone deve ter ganho alguns votos do Ciro, como é que ela não caiu? Porque ela também deve ter perdido alguns votos pro Bolsonaro. Então, a boa parte dos votos que o Ciro perdeu foram pro Lula. E a pesquisa mostra por que mostra. Porque você pega a porcentagem que o Ciro perdeu de votos e a porcentagem de pessoas de esquerda que diziam votar no Ciro 2 meses atrás e a porcentagem de pessoas de esquerda que dizem votar no Ciro hoje. Uma pesquisa do IPESP divulgada no sábado mostrou o seguinte: pela primeira vez, há mais eleitores do Ciro de direita do que de esquerda. Aí eu vi outra análise errada do pessoal de esquerda falando: o Ciro converteu seus eleitores em pessoas de direita. Não. O Ciro tinha eleitores de direita, de centro e de esquerda. Os eleitores de esquerda, mas ele tinha 12% de intenção de voto, 3 anos atrás. Esses 12% que saíram, e hoje ele tem 7%, esses 5% aí que saíram, eram os de esquerda, que hoje foram pro Lula. Então os votos do Ciro já estão migrando pro Lula. Mas, por conta dessa análise equivocada de que, olha, o Ciro perdeu votos pro Bolsonaro, o que aconteceu? Isso virou verdade absoluta? Eu nem faço muito esforço nas redes sociais para desmentir isso, porque não é minha função. Aqui eu tenho que falar para você a análise correta, por isso eu falo. Mas por conta disso, o que aconteceu? Passou uma campanha gigantesca entre os próprios ciristas para mudarem o voto para o Lula. Só que a própria pesquisa do Datafolha já mostrava que exatamente o Lula não caiu mesmo perdendo votos para o Bolsonaro, porque muitos ciristas que tinham o Lula como segunda opção já migraram para o Lula. Migraram nessa última pesquisa do Datafolha, isso já mostra. Agora estão migrando em massa. Isso era uma coisa que estava para acontecer, ainda era dúvida se aconteceria ou não, mas estava para acontecer na última semana de campanha. E está sendo adiantado esse movimento de desidratação do número de votos do Ciro. Então quem é cirista e tem como segunda opção o Lula está já começando a migrar para o Lula, porque vê que o Ciro hoje ele é cada vez mais linha alternativa ao Bolsonaro. É muito importante que hoje, finalmente, grandes analistas com muita audiência da grande mídia tenham percebido isso, antes tarde do que nunca, melhor ainda ser no período eleitoral em que as pessoas fiquem sabendo isso. Ok, isso é péssimo para o Ciro Gomes? É, mas não sabemos o que o Ciro Gomes está ganhando para isso. Eu vou falar para você, eu, Thiago, não nasci ontem. Não sei se você é uma pessoa ingênua ou não, mas eu vou te falar, ninguém, absolutamente ninguém, perde 4 anos da sua vida fazendo uma campanha que todo mundo está falando que é uma campanha errada, que você não vai ganhar voto, que você vai perder popularidade, sabendo disso que o Ciro Gomes não é uma pessoa burra. Ele é o que for, chame o Ciro do que você quiser, não o chame de burro, que isso ele não é. Ninguém faz isso de graça. Ninguém. Se o Ciro está com o Bolsonaro, se isso é porque a grande mídia quer que ele realmente bata mais no Lula, exatamente para o Lula chegar com menos deputados eleitos, com menos popularidade na eleição, depois de uma campanha violenta contra o Bolsonaro, se é por isso, se ele tá com o pessoal do capital, a elite brasileira que é antipetista, ou se ele tá com o Bolsonaro, não interessa. Grátis ele não fez. Ninguém faz isso grátis, só para que você saiba. Ok? Não é erro de campanha do Ciro Gomes. Qualquer análise, toda vez que você pensar em analisar a situação do Ciro Gomes e você pensar, nossa, é um erro, não é erro, isso é método. Ele está fazendo isso propositalmente. O que está ganhando em troca, não sabemos, talvez um dia saberemos. A boa notícia é que tem gente migrando. Eu vou falar, ó, tem aí 2 que eram antipetistas e que já estão sendo convertidos. Vou te mostrar aqui. Eu fiquei embasbacado. É o Marcelo Taz. Marcelo Taz era um dos maiores antipetistas que existiam. Aí alguém já colocou aqui, ó, está convertido, ó, tá aqui, até com um boné aqui. Quando eu imaginar o Marcelo Taz. O Marcelo Rubens Paiva, que é do Estadão, ele falou, ó, converti o Marcelo Taz, ó, já converti. Pronto, mais um que vai votar no Lula logo no primeiro turno. E outro que vai votar no Lula, esse eu também me imaginava, esse me bloqueou, Tico Santa Cruz.
indica voto útil em Lula se Ciro não melhorar a posição logo. Eu tenho que ler direto do UOL a notícia, porque não dá pra eu ir nas redes sociais do Tico Santa Cruz, porque ele me bloqueou. Por que o Tico Santa Cruz te bloqueou, Thiago? Porque ele é cirista, e eu comentei lá um ano e meio atrás, eu falei, ô Tico, o Ciro, ele é linha alternativa do Bolsonaro. Eu mostrei por causa disso e disso. Não sei se o Tico Santa Cruz me respondeu ou não, mas eu sei que ele me bloqueou. Se ele respondeu ou não, não dá pra ver porque ele me bloqueou. Não deve ter respondido, provavelmente ele não gostou. Falou, tá, bloqueei esse cara, tá falando coisa que eu não quero ler. Aí, agora é a verdade escancarada na cara do Tico Santa Cruz. Aproveita e me desbloqueia, viu, Tico? Aí nas próximas você não faz análises podres. E quem sabe você aprende alguma coisa. Falou aqui o Tico Santa Cruz, ó, aguardo a próxima pesquisa e então defino definitivamente qual destino darei ao meu voto. Isso acontecerá no próximo Datafolha, dia 23. Não sou negacionista, acredito na matemática e estatística. São 14 dias até lá. Aí depois ele falou que vai continuar refletindo, que a gente não pode largar a mão do Brasil, a esperança não pode morrer. Aí ele fala, vamos reconstruir com essa militância aguerrida e crítica um caminho para que o nosso PND e Ciro Gomes se fortaleça para os futuros pleitos. Isso não é desistir, é olhar para frente e resistir com afeto e responsabilidade. Pois bem, ele segue acreditando aí que o Ciro pode conseguir alguma coisa nos próximos pleitos. Boa sorte aí pro Ciro, se ele realmente tentar ganhar, se o Ciro for para uma eleição e realmente tentar ganhar, ele teria aí uns 15% dos votos hoje se ele tentasse ganhar. Mas o objetivo do Ciro em 2022, principalmente, em 2018 eu já falava isso, mas em 2022 ficou claríssimo, o objetivo dele não é ganhar, é evitar a vitória do Lula e fazer a eleição chegar ao segundo turno, custe o que custar. Se você é uma pessoa que gosta do Ciro e fala, mas Thiago, mas o Ciro isso, o Ciro aquilo, são fatos, são fatos. Hoje, a pessoa que ataca quem está defendendo a democracia e tenta fazer uma falsa simetria entre Bolsonaro e Lula, vendo tudo o que aconteceu nesses últimos 3 anos e meio, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que está ajudando apenas o Bolsonaro. E aí temos um outro fato que os ciristas não gostam, mas que eu sou obrigado a, infelizmente, infelizmente para vocês, jogar na cara de vocês, que é qualquer voto dado em Ciro Gomes, ou Simone Tebet, ou a do PSTU, do PCB ou do Novo, é um voto que ajuda o Bolsonaro a chegar no segundo turno. Vote em Ciro e ajude o Bolsonaro. Nunca ficou tão claro. Por isso, tá aí tendo uma migração em massa. Falou!